6h51, vamos para as ruas de Salvador falar com a repórter Luana Brito com o nosso link móvel. Bom dia, Luana, onde é que você está? Olha as imagens do trânsito ao vivo para você. Tá entrando, hein? Luana Brito. Olá, Jéssica, bom dia, muito bom dia a todos. Nós estamos aqui na Avenida Bonocô. E por aqui, nesse momento, o trânsito flui bem tranquilo. Quem sair de casa para ir para o trabalho não vai encontrar engarrafamento aqui, pelo menos nesse ponto da cidade. De acordo com a Trans Salvador, Jéssica, nas últimas 24 horas foram registrados 13 acidentes com 4 feridos e uma morte também foi registrada, uma morte que nós mostramos ontem aqui na Record Bahia, no programa Se Liga Bocão. Foi a Tatiana dos Santos Freitas, de 27 anos, e esse acidente chama a atenção para as motos que são chamadas de cinquentinha, Jéssica. São as motos de 50 cilindradas que podem ser utilizadas por qualquer pessoa sem a necessidade da carteira de motorista, a moto que não tem placa, uma moto que não é fiscalizada. E aí vem essa polêmica, né? O governo ainda não regulamentou o uso dessas motos de forma que o Detran possa realmente fiscalizar, que a Trans Salvador tenha como, de repente, punir uma pessoa que está sem carteira e que está dirigindo. Infelizmente, aconteceu esse acidente ontem na Avenida Semi, no sentido aqui da Avenida Bonocô, com a Tatiana, que será enterrada essa manhã no cemitério do Campo Santo. E a gente fica se questionando se é dessa maneira que deve ser realmente, porque é uma moto, né, como a gente diz, um veículo, é uma arma, não deixa de ser, então é preciso que se regulamente, que tenha cuidado na hora de utilizar esse tipo de equipamento, esse tipo de, no caso, um meio de transporte como essa moto, mesmo que seja uma cinquentinha, uma moto pequena de 50 cilindradas. E por aqui, tempo bom, trânsito tranquilo, é essa a realidade da Avenida Bonocô nesta manhã de terça-feira, Jéssica. Muito obrigada, Luana Brito. Excelente alerta que você fez agora, viu? Porque essas motos, para você dirigir, ela parece inofensiva, só que o nosso trânsito não é. Você pega uma moto dessa, né, 50 cilindradas, mas você tem veículos aí em alta velocidade que não respeitam as leis do trânsito, que acontece uma fatalidade como a que aconteceu. Olha, nós mostramos no mês passado, aqui no Baianoá, a situação precária de alguns hospitais públicos de Salvador. Só que o descaso com a saúde se estende aos hospitais particulares. Nós fomos até um hospital conhecido aqui da cidade, onde pacientes esperam até 6 horas por atendimento. Quando o médico aparece, segundo os pacientes, dá o diagnóstico em menos de 2 minutos e vai embora. Quem denuncia a população, veja na reportagem. A denúncia de que os pacientes esperavam atendimento por muito tempo na emergência deste hospital particular em Salvador levou nossa reportagem até o local. A Derjan tinha acabado de sair da consulta quando nos deu esta entrevista. Assim que cheguei, a previsão de 2 horas para ser atendido. E nesse meio termo foi trocada a previsão para 3 horas de espera. Quando o médico chegou, que foi me atender em 1 minuto e meio, 2 minutos, ele medica, enfim, afere pressão e me dá o diagnóstico que é suspeita de labirintite, não uma certeza. Não passou nenhuma medicação para tomar aqui, simplesmente me liberou e disse que já podia ir para casa. Enquanto tentávamos conversar com pessoas que saíam do hospital, ouvimos um tumulto na emergência. Tem 4 dias aqui. E não é de graça. 4 dias, não foi de graça não. Foi de graça não. Ainda essa porra quer me cobrar R$100 para fazer uma revisão. R$100 para poder fazer uma revisão. E ainda falou para eu tomar providência. Para eu tomar providência. Eu cheguei calado. O rapaz, que havia sido operado de apendicite há 4 dias, esperava por quase 5 horas para ser atendido com fortes dores no abdômen. Ao lado dele, outras pessoas também aguardavam há bastante tempo, em muitos casos, mais do que as 3 horas indicadas no cartaz dentro da recepção. Mãe do paciente, esta aposentada, estava indignada com a situação. Vim buscar esse atendimento, né, para ver se olham como é que está a situação dele, né? E buscar esse atendimento aqui. E até agora ninguém me deu uma satisfação, ou seja, um descaso. Esta auxiliar administrativa, que também esperava por atendimento, foi informada de que havia apenas 2 médicos trabalhando na unidade. Tinha me dito que o atendimento estava sendo demorado, mas não sabia que seria mais de 6 a 7 horas de relógio. É horrível, né? Constrangedor. E você paga um plano de saúde
Tá pior do que o SUS aí. Se eu soubesse, eu teria ido até para o centro ou HGE. Uma pessoa, quando procura emergência, urgência, ela não quer esperar, ela está com dor, como é o caso desse rapaz. Então você fica 5 horas esperando. O engraçado é que os hospitais, eles colocam essa plaquinha aí, emergência, atendimento em até 3 horas e acham que estão ali. Não, a gente já colocou, já avisou que o atendimento é até 3 horas. Como é que você leva 3 horas, 4 horas, 5, 6 horas para ser atendido numa emergência, minha gente? Ninguém está vendo isso não? Ninguém faz nada não? Olha, vamos mudar de assunto, vamos falar de um caso sem solução. A gente aqui relembra alguns casos, a gente não deixa cair no esquecimento. Hoje a gente fala do caso de 2 irmãos, um adolescente e uma criança. Eles foram atropelados na BA-001, no município de Veracruz, em março de 2009, por um vereador de Itaparica. Marivaldo Ferreira Barbosa era o motorista do carro que atropelou Alisson Santana da Silva, de 13 anos, e João Maurício Silva dos Santos, de 7 anos. Ele diz que não viu os meninos, que estavam brincando no acostamento na frente de um micro-ônibus. O mais velho morreu no local. O mais novo foi encaminhado para o Hospital Geral de Itaparica, mas não resistiu. Na época, testemunhas disseram que o condutor estaria em alta velocidade. Depois do acidente, Barbosa disse que tentou prestar socorro às vítimas e acabou abandonando o local porque ele foi ameaçado por populares, foi ameaçado de linchamento. Mais tarde, ele compareceu à delegacia para prestar depoimento, mas foi liberado. O dono do carro é Jaime Santos Lima, outro parlamentar de Itaparica. Depois do caso, a população, que ficou revoltada, chegou a fechar a estrada em protesto, fez diversas manifestações. Segundo a comunidade, mais de 10 acidentes já foram registrados no mesmo local. Olha as imagens do enterro dos meninos. A nossa produção tentou entrar em contato com o vereador Marivaldo Ferreira Barbosa, sem sucesso. Para falar sobre esse caso, nós convidamos Cristiane Santana da Silva, mãe dos meninos que foram atropelados. Oi, Cristiane, tudo bem? Ela já está chegando emocionada. Calma, se acalme. Vem aqui, sente-se aqui, por favor. Eu sei que deve ser difícil, mas olha as imagens, relembrar essa perda. São 2 anos e meio que se passaram. Como é que você está? Eu ia perguntar se o tempo ajudou a acalmar seu coração, mas estou vendo que não. É difícil, né? Bom dia. Bom dia. Não dá para acalmar sabendo que não tem justiça. A gente teve uma audiência em Itaparica, a minha mãe foi procurar saber sobre a audiência que teve lá, para ver o que foi que tinha resolvido, porque estava demorando demais. Quando chega lá, disse que o juiz falou para ela que a causa já tinha sido coisa, que ele não teve culpa, que ele estava alegando que ele não estava de alta velocidade. Testemunhas disseram que ele estava em alta velocidade. Aqui ele vem dizendo que estava em 70, ele não estava em 70, porque ele conseguiu atropelar e matar na mesma da hora a Alisson, e João Maurício não conseguiu resistir ao hospital, que eu ainda fui até o hospital. Cheguei lá, ele não tinha condições, porque ainda abriu a cabeça. E ainda por cima eu queria saber por que uma pessoa dessa que vem em alta velocidade, parecendo que estava numa pista de corrida, e ainda por cima o juiz dá uma causa ganha, porque ele trabalha no Fórum de Itaparica. E outra, ele está alegando aqui que a família dos menores era violenta. A gente não é violenta porque só morava na época minha mãe, eu e minha irmã, que é Cláudia, e minha mãe. A gente não tem mais ninguém lá, sem ser minha tia de idade, meus primos também, nunca ninguém viu a gente em briga. Então ele não deu socorro porque ele não quis. Ele já está acostumado a fazer. Assim, independente dele estar em alta velocidade, aconteceram 2 mortes, Então, se ele teve intenção, que é o dolo ou não, a culpa ele teve porque ele estava conduzindo o carro, os meninos morreram. Ele prestou algum tipo de ajuda? Nunca me procurou. Eu só conheci esse homem, porque teve uma audiência em 2010, e aí eu soube quem era ele, porque eu nunca soube quem era esse homem. Ele nunca procurou, já que ele está alegando que a família da gente era violenta, por que ele não mandou alguma pessoa procurar a gente para saber como é que a gente estava? Meu filho está aí sem querer ir para a escola, meu filho não sai de dentro de casa, meu filho está sendo prejudicado. Mas e eu perdi meus 2 filhos e ele não está lá de boa lá. Será que se eu fosse eu que tivesse matado os filhos dele, eu não estava presa? Isso tem que acabar, o neguinho chegar a matar e ficar por isso mesmo. Chegar a atropelar 2 crianças, meus filhos, a gente tinha acabado de ir para a ilha trabalhar, minha vida estava começando, eu tinha acabado de colocar um salão em dezembro, minha vida estava começando de novo, para poder comprar um terreno, para fazer uma casa para mim e meus filhos morar. Ele veio, porque não tinha micro-ônibus, nenhum, porque micro-ônibus é mais alto, porque ele estava lá, foi uma Topic. Então, se uma Topic parou no lugar, é sinal que alguém ia descer, e em frente tinha uma escola, é a escola que meus filhos estudavam.
em frente a uma escola. Então, se ele viu a Topic parar, alguém ia descer, alguém ia atravessar. Então, por que ele vem em alta velocidade? E teve uma menina que... Essas testemunhas, Cristiane, que estavam no momento que viram ele em alta velocidade, ouviram esse ônibus parar, elas prestaram depoimento, conversaram? Isso. Teve uma testemunha que falou que me ligou no dia da audiência, marcou comigo, tanto que foi ela que me ligou, marcando a audiência. Quando chegou no dia, ela pegou, no outro dia de manhã, no dia da audiência, ela me ligou dizendo que a prima dela disse que ela estava sendo ameaçada de morte. Ofereceram dinheiro para ela, ela não quis o dinheiro, então disseram que se ela viesse para cá, testemunhar contra ele, que ia ameaçando ela de morte. Eu não sei quem foi, ele tem muita mentira aqui. Ele disse que quem tirou ele do local foi um funcionário do Comercial Coroa, não foi. Quem tirou ele do local do acidente foi Edivaldo, entendeu? Então ele tem, o juiz não chamou a gente para falar que da audiência, nem Vocês nada. ainda não foram chamados? Não foram, a gente não foi ouvido. Ele deu causa ganha a ele, sem chamar a gente, sem ouvir testemunha nenhuma. Então, ele pegou só porque ele trabalha no fórum. Essas testemunhas não comparecem, realmente ele não, é difícil, né? Elas têm que ser intimadas, elas têm que ser convocadas para depor. Agora eu queria que você me dissesse se um menino desse tem condições de ter ele, como ele falou, que estava na pista brincando, meu filho. Como é que ele, se meu filho estava na pista brincando, como o pai dele, se você vê que o pai dele deu entrevista e falou que meu filho estava brincando na pista, então ele matou porque ele quis. Ele matou meu filho. Calma, Cristiane, se acalme. A gente sabe que provavelmente ele não teve a intenção. Justiça, isso não pode ficar assim. Todo mundo que matar, juiz para defender, como foi até embargador com ele no dia da audiência. Eu não tenho ninguém que me defenda, então isso tem que acabar. Eu estou aqui na televisão, não estou porque eu quero me aparecer, não. Eu quero justiça. Claro. Nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida, eu quero justiça. Minha mãe não está nem aguentando ficar lá na ilha. Minha mãe teve que ir para Serra Grande, ficar longe da gente, porque ela não aguenta ficar lá. Eu tenho que ir para a ilha trabalhar, que eu fiquei no ponto de Acarajé de minha mãe. E aí, para eu atravessar, tenho que ir para lá, para longe, para atravessar a pista. Eu não consigo mais atravessar ali no local do acidente. Eu tenho que lembranças, né? Muita lembrança, meu filho. Calma, se acalme, vai Cristiane. voltar, eu sei que meus filhos vão voltar, mas isso não vai ficar assim. Não vai. Calma, Cristiane, se acalme. Eu vou pedir para a produção pegar uma água para você. Por causa disso, por causa desses casos, muito obrigada por sua participação. É por causa dessas pessoas, dessas famílias, desse sofrimento que a gente relembra esses casos aqui. É uma maneira de pressionar. Nós vamos entrar em contato com a Justiça para saber como é que está exatamente esse processo. A gente acaba se emocionando também com esses casos que a gente traz, porque essas pessoas, esses meninos, né, as duas crianças que foram atropeladas, eles não são apenas dois nomes, né? Eles são duas crianças de 7 anos, de 13 anos de idade, e com essa mãe, com outros 2 irmãos, com uma família que tinha amor por eles. Então a gente não pode simplesmente dar notícia aqui, esquecer e que vem a próxima e a próxima e a próxima, não. É preciso que a gente exija que a Justiça pelo menos ouça a família, ouça as testemunhas, que intime as testemunhas, né, que proteja as testemunhas, se for o caso, se elas estiverem sendo ameaçadas. Por isso a gente relembra esses casos, porque eu acho que é responsabilidade da mídia, da imprensa, trazer isso, não só noticiar o fato, mas acompanhar e cobrar